Fala galera da PiaCast, estamos aqui mais uma vez para a gravação do nosso episódio de número 6 e nós trouxemos uma convidada, nem que tenha que gravar duas vezes, Duas vezes. nem que tenha que gravar duas vezes, mas uma convidada muito especial, uma convidada que é nossa cliente, que já nos conhece há bastante tempo, que acompanha a nossa história e que nós também acompanhamos a história de sucesso dela. E hoje a gente quer aqui conhecer essa história de superação, de inspiração, de muita motivação para todos nós. A nossa convidada do dia de hoje é a Ana. Oi, boa noite. Muito obrigada, Henrique, pelo convite. É muito bom estar aqui pela segunda vez. Né? Gente, olha, esse podcast vai estar top, hein? Vocês têm que assistir, porque vou falar pra vocês, hein? Deu trabalho. Deu trabalho. São esses podcasts que a gente vai criando, né? Que a gente vai aprendendo nas gravações, nas edições e que vai trazer, né, cada vez mais conteúdo para todos vocês. Verdade. Mas, Ana, seja muito bem-vinda. É um prazer para nós tê-la aqui conosco, para que a gente possa conhecer um pouco da tua história e compartilhar com todo mundo. Ah, eu que agradeço. Vamos começar? Vamos, bora lá. Bora lá. Bora lá, que o povo tá curioso pra saber o que vai acontecer nesse vai podcast. Acontecer nesse podcast, né? Mas vamos lá, Ana. Começando aqui a nossa história. Quem é a Ana? Né? Vamos contar assim para as pessoas da onde você veio, quem é Vamos você? Lá. A Ana é a Ana Paula Rodrigues, né? Esse é meu nome de nascença, Ana Paula Rodrigues. O Jacente veio do casamento. Eu sou natural de Nova Aurora, no Paraná, perto de Guaíra, Cascavel, Cafelândia, lá na Terra Vermelha, do Pé Vermelho. O que fala porta. Com orgulho. Com orgulho. Eu sou Pé Vermelho também, sou de Apucarana. Aí, ó. Viu? E sou filha da Sandra Regina, que é minha mãe biológica, e eu fui criada, né, desde quando eu nasci, que eu era bebezinha, pela minha avó, que é a dona Neide, conhecida como professora Neide. É ela que me criou, então eu falo que eu tenho várias mães, né? Eu tenho a minha mãe biológica, tenho a minha mãe vó, que é mãe duas vezes, e tenho a minha mãe sogra, né? Que depois que a gente casa, a gente ganha mais uma mãe. Então, eu sou privilegiada, eu tenho 3 mães. Tô aqui em Curitiba, né? Na verdade, eu moro hoje atualmente em São José dos Pinhais, desde os meus 14 anos, né? Então, essa é a Ana, uma menina que veio do norte do Paraná, do Pé Vermelho, do puxar o R, que todo mundo dá risada quando eu puxo o R, e que vive na cidade grande hoje, eu falo. E Ana, o que te trouxe, né? Quando que você veio para Curitiba? Quais foram os motivos que trouxeram você para cá? Ou para Curitiba ou São José dos Pinhais, Isso, não sei se... No início foi para Curitiba, né? Minha mãe vó, ela é professora aposentada do estado hoje, e na época ela foi transferida para Curitiba, para a capital. E a minha tia, irmã, que eu considero, já morava aqui, já residia. Então a gente veio de lá para cá com a transferência da minha mãe e vó para professora do estado aqui. Então, para mim, assim, foi alucinante, né? Porque imagina, uma criança de 13 para 14 anos sair da cidadezinha pequenininha para morar na cidade grande, era um sonho. Era um sonho. Quando eu chegava, via aqueles painel, aquelas luzes, prédio, né? Porque na minha cidade não tinha prédio na época. Eu falava, nossa, que lindo, que tudo. E mal sabia o que ia acontecer ao longo dessa trajetória na cidade grande, né? Mas a cidade grande me fortaleceu. E eu sou muito grata por toda essa vinda, por tudo que eu passei aqui. Eu imagino não ter sido fácil. Você sai, aí vem, chega aqui, às vezes sem nada. Como é que foi isso? E como é que começou a tua história dentro do empreendedorismo? Como é que você... Ou talvez a pergunta que eu quero falar, assim, qual foi a importância desse período de adaptação aqui para você se tornar quem é você hoje? Foi muito bom, Henrique, porque assim, eu sempre falo para as pessoas que às vezes elas reclamam das coisas ruins que acontecem na vida, e a gente não deve reclamar, a gente deve agradecer a Deus, porque isso nos fortalece, nos torna as pessoas mais fortes. E eu só tenho a agradecer por tudo que eu passei, porque eu sei o que eu passei e sei para onde eu não quero voltar, e não quero mais passar. Então isso me dá mais garra, mais motivação para sempre ser melhor, para sempre buscar mais, né? Então, eu chego na cidade grande com 13 para 14 anos. Com 15, 16, eu já vou trabalhar. Eu já vou trabalhar para ajudar minha mãe e vó, porque ali a gente já começa a passar um pouco de dificuldade,
né? Então, aquela dificuldade, assim, você passou fome de não ter o que comer? Não, eu não cheguei a não ter o que comer, mas eu cheguei a ter que comer arroz com farinha. Eu cheguei muitas das vezes a ter que fazer bolo, a massa do bolo, e não poder assar, porque eu não tinha gás em casa para assar o bolo. Se eu usasse um pouquinho do gás que eu não tinha para fazer comida. A comida que era o arroz. Entendeu? Então eu comia a massa do bolo crua, para matar a vontade de comer doce. Eu passei momentos com a minha mãe e vó de ir no mercado, e isso é uma coisa que eu nunca vou me esquecer na vida. Eu era uma criança. Eu pedia as coisas para ela, e ela falava, o dinheiro não dá. O dinheiro não dá. Mas a gente futuramente vai poder. Hoje a gente não pode. E eu ficar com vontade de querer comer aquele doce do mercado, aquela bolacha, coisas simples. Um wafer. Não tinha dinheiro para comprar aquilo. Então, eu sei o que é estar desse outro lado. E só quem esteve desse outro lado dá muito valor para muita coisa. Sabe o que é isso? E sim, eu sou muito grata por tudo que eu passei com a minha avó, sou muito grata a Deus por tudo que ele me proporcionou, porque mesmo passando muitas dificuldades, a gente tinha um teto para dormir, a gente tinha um teto para morar, e a gente ainda tinha o arroz para comer. Então, tá bom. E você sempre morou em São José dos Pinhais? Não, a gente chegou e foi morar no Novo Mundo, né? Novo Mundo. A gente morou no Novo Mundo num apartamento, depois a gente mudou pro Portão, que foi na época da dificuldade. Que foi ali no Portão, a gente morou na João Bétega, sabe? Ali já mudou muita coisa da época que a gente morou, mas a gente morou ali. E dali a gente se mudou para outros lugares, né? Muita coisa aconteceu, que se a gente for falar detalhadamente, a gente vai passar muito tempo aqui. Mas, resumidamente, ali foi a parte mais difícil que a gente passou na vida, assim, sabe? Até a gente conseguir se reerguer, a gente teve a ajuda dos meus padrinhos, que ajudou bastante a gente também nesse período, e foi ali que a gente foi se fortalecendo. Daí eu comecei a trabalhar como menor aprendiz. Meu primeiro emprego ali foi no Shopping Estação, como auditora. Com quantos anos você começou a trabalhar? Acho que eu tava com quase 15 anos, 15 para 16. 15 para 16, mais ou menos aí. Tava nessa menor faixa de idade. No Shopping Estação. No Shopping Estação como auditora. Eu ganhava R$400 na época. Mas era dinheiro na época, né? Dinheiro. Hoje não é nada, né? Mas na época era dinheiro, R$400 era dinheiro. E daí com isso eu ajudava minha mãe e vó em casa. E assim a gente foi se virando, né? Dali eu saí, daí fui trabalhar como promotora de telefonia celular. E comecei trabalhando nas lojas. Lembra que tinha aqueles quiosques que vendia celular, né? Brasil Telecom, Vivo, Claro, TIM. E eu comecei a trabalhar assim, nesses quiosques. Né, você falando aqui, antigamente era muito em alta esse tipo de situação, porque a linha telefônica, né? Era um negócio ainda, o celular era, imagine, era antigamente... Imagina. Época do V3. Do V3, nossa, do Nokia. O primeiro, que foi de flip, V3. Nossa, foi V3. Depois veio o Sony Ericsson, que daí já veio colorido, com um touchzinho na frente, né? Quem é dessa época? Todos nós, na nossa faixa, quem é ali dos anos de 90, né? Eu sou de 86, eu sou um pouquinho mais velha. Mas é isso aí, né? Mas revolucionou. Agora, puxando um pouquinho de sardinha pra mim, né? Aí, quando veio o primeiro iPhone, revolucionou o mercado. Tô brincando. Veio pra desastrar a rede do Android. Você trabalhava, então, como representante, né? Nessas linhas telefônicas. Eu era da Vivo. Da Vivo. Trabalhei na Vivo. E daí ali fiquei um longo período, né? Um bom período. E daí eu fui chamada para loja própria, né? Fui recrutada para loja própria. Entrei na loja própria ali no Shopping Curitiba. Foi minha primeira loja própria. Fiquei ali por um tempo também. E depois fui mudada para a loja própria do Estação, onde eu fiquei também um outro longo período, né? E daí ali eu criei um pouco de raiz. Eu gostava muito de trabalhar com telefonia. Amava. É muito gostoso. Hoje já não é mais tanto como era antigamente. Não sei se é porque o mundo também mudou, sabe, Henrique? A gente vê, né? Até a gente estava conversando sobre isso um pouquinho antes, né? Como mudou, as pessoas mudou, como a maldade tá mais inserida na sociedade hoje, né? Não é tão leve mais como era antigamente. Eu falo até pro meu filho assim, nossa, na época que eu fui criada, eu era criada na rua, eu brincava na rua, né? Tudo bem que eu morava no norte do Paraná, mas
era mais leve. Você não tinha medo de brincar até tarde na rua, de correr descalço, ninguém te raptava. Era muito raro esse tipo de coisa acontecer. Assalto, era muito raro. Fruta pegava no pé. Hoje não tem mais nada disso. Hoje tá meio pesado, as coisas estão pesadas, as pessoas tá pesada. As pessoas dão mais ibope pra maldade do que pro sucesso. Tipo assim, você tem sucesso, em vez de eu ficar feliz porque você teve sucesso, eu tenho inveja. Em vez de eu te aplaudir, pra amanhã você poder me aplaudir também, eu desejo que seu fracasso, pra que o meu seja aplaudido. É uma cultura brasileira muito forte, né? Até assim, aqui no Brasil, né? Se você acaba comprando um carro bacana, um carro legal, né? Já vem assim, ó, tá ali, tá usando de forma errada, né? Exato. Aí lá nos Estados Unidos, se você compra um carro legal, o cara para na rua e fala, pô, que legal esse teu carro, né? Então, aprender a aplaudir, gostei dessa frase, né? Aplauda até que chegue a tua vez para ser aplaudido, né? Então, é um conceito legal de a gente refletir também. Sim, eu acredito muito, sabe, Henrique, que existe espaço para todo mundo. A luz de todo mundo pode brilhar. Não precisa a minha apagar para a sua brilhar. Né? A gente não consegue pegar uma vela e ir lá e acender outra sem apagar a que estava acesa? Consegue. Então a gente também consegue aplaudir o outro sem desmerecer, sem falar, porque assim, é muito fácil eu vir aqui falar do Henrique e não passar pelo que o Henrique passou. Só o Henrique sabe as noites que ele chorou, só o Henrique sabe quantas vezes ele dobrou o joelho para pedir a Deus o que ele tem hoje. Só o Henrique sabe quantas coisas ele abdicou para construir o que ele tem hoje. Só a Ana sabe o que a Ana passou para chegar até aqui. E é muito legal, assim, até nessa conversa, a gente conversando aqui agora, me vem um flash, porque quando a menina chega na cidade grande, o que me chama muita atenção é as faixas, né? As placas, aquelas placas luminosas, grande, né? E quando eu abri o meu espaço, a gente tinha uma placa linda de ACM. E só quem sabe, quem tem empresa aí, sabe quanto custa um ACM. Eu nem sabia, eu nem fazia ideia, mas... O que é ACM? É aquela plaquinha... Ai, meu Deus, agora aquela, você pegou, né? Aquela placa que vai lá em cima da fachada que você faz. Tem gente que faz de lona. Ah, tá. Né? É um material que é utilizado. Isso. Não faz pergunta difícil, Henrique. Eu sei de unha. Pergunta do produto da unha, mas perguntar o que é ACM. É isso aí, gente. Pesquisa no Google. Acho que é isso, ACM, né? Que fala? Acho que é isso. Pesquisa aí no Google que vocês vão saber o que é. Mas quando a gente sobe essa placa, Henrique, tanto eu quanto meu esposo, a gente chora. Porque ali a gente viu a vitória. A vitória de quem veio do norte do Paraná, a vitória da menina que passou por dificuldades, a vitória de um casal. Num casal que veio de fora, que nunca imaginou ter seu empreendimento, que nunca imaginou empreender. E de repente você está conquistando a sua fachada, onde as pessoas vão passar e vão ver assim como eu via lá atrás, aquele luminoso. Então, quando a gente fala disso, isso me chama muita atenção, porque foi um momento da nossa, né, da nossa vida ali, das nossas conquistas, que para algumas pessoas não é nada, mas para a gente foi tão gratificante, foi tão grandioso quando a gente viu aquilo que a gente falou, caraca, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, Ele não falha em nada, Ele nunca erra, né? Então... essas coisas, elas vão fazendo a gente se construir, a gente desconstruir e reconstruir, né? Então, esse longo dessa trajetória ali na telefonia e tudo, depois eu me formo em técnica de administração, passo a trabalhar na área, trabalho na área por 10, quase 11 anos como supervisora financeira, né? Aí deve ter gente calculando a minha idade. 18, 22? 16, menina. E daí, em 2017, eu me vejo num cenário onde eu sou mandada embora. Aí você pensa, meu cargo de supervisora financeira, eu ganho bem, não ganho mal. Meu filho estudava em tempo integral, numa escola particular. E eu me vejo sem emprego. O que eu vou fazer da vida? Né? E para uma mãe, o que mais choca naquele momento é... E meu filho? E a escola dele? E agora? Como que vai ficar?
É tudo. Como é que eu vou continuar? Porque hoje eu sempre, né? Nós vivemos num país onde o dinheiro acaba sendo uma necessidade. Para tudo a gente precisa do dinheiro e para as necessidades básicas. Então é um Sim. choque. E é bem grande. Principalmente quando você vê uma coisa que você construiu sendo desconstruída. Então, para mim, aquele era o momento da minha construção, onde eu já estava vivendo, digamos assim, uma estabilidade financeira muito boa, né? Aquela coisa assim de eu tenho estabilidade, era isso, sabe? Eu tenho carteira registrada, então eu tenho estabilidade. Aí em 2017 me acontece isso, eu vejo que eu não tinha estabilidade nenhuma. Nenhuma. Eu nunca tinha me preparado para ser mandado embora. E acredito que ninguém se prepara, porque todo mundo acredita ter estabilidade. Mas lamento informar, ninguém tem estabilidade. Né? Todos correm um risco. Todos correm um risco. A estabilidade, na verdade, é a gente que faz. Né? Então, se você sabe que você a qualquer momento pode ser mandado embora, do seu serviço tem um salário bom, faça uma poupança boa, para caso você seja mandado embora, você tenha a sua estabilidade. Né? Caso contrário, você tem que ter um plano B. Então, eu sou mandada embora, pego meu acerto, quito a escola do meu filho até o final do ano. Pelo menos 6 meses ele estava tranquilo. Nesses 6 meses eu tinha que mudar minha vida. Eu tinha que fazer o negócio acontecer. Né? Pois o próximo ano ia chegar, e como que ia ser? E eu não queria levar meu filho para a escola pública. Eu estudei toda a vida na escola pública, não falo que ela é ruim, mas se você tem condições de dar um estudo melhor para o seu filho, você quer dar. Então, eu não queria. Eu falava, eu tive um filho para dar tudo que eu puder dar de bom e do melhor para ele. Então, eu não queria tirar ele da escola pública, da escola particular, e levar para pública. Eu queria deixar na particular. E nessa época, eu já fazia unha. Só que eu fazia unha por hobby, né? Em casa, de parente, de amigo. Nunca por profissão. Mas você já fazia já no método russo? Não. Nessa época nem se falava em método russo. Não tinha. Nem alongamento se falava direito. Se falava em cutilagem e esmaltação. Nem esmaltação em gel. Não tinha nada disso. Então, eu entro nesse cenário de desemprego, desempregada. Essa era a minha estabilidade naquele momento. Desempregada. Dentro de casa, uma dona de casa. Eu vendo bombom. Eu fiz curso de maquiagem profissional. Tudo nesse período Nesse período, bom, que eu fiquei desempregada. Já família constituída já. Com a família constituída já. A Hannah, eu casei com 25 anos. Com 24 para 25, tava grávida. A gente engravidou, a gente pulou, né, a fase. Engravidou primeiro para depois casar. Não soube esperar o casamento. Entendedores entenderão. Ai, daí veio já o Luiz, já veio nessa... Leva tudo junto. Então... Você tem dois filhos? Um filho. Uhum. Eu tenho um filho e 2 filhos de 4 patas. São 2 gatos. E nessa fase a gente já tinha o Luiz, já tinha o Luiz Gustavo, que é o nome do meu filho. Ah, tá. Então, eu faço todos esses cursos nesse período que eu tô desempregada ali, porque eu não queria voltar pro CLT, né? Mas meu marido não queria que eu também fosse autônoma. Ele queria que eu trabalhasse no CLT. Porque a gente é criado, eu nem culpo ele por isso, porque a gente é criado com essa visão, Henrique, de que a gente tem que estudar, a gente tem que se formar, a gente tem que se tornar alguém na vida se formando, tendo um diploma. E não é verdade. Até uma autoprovação. Eu converso com muita gente e eu acho que eu também já tive isso. A tua própria família, ela te pressiona, assim, você precisa estudar, você tem que ter uma faculdade, e que não é ruim, é bom. Isso é bom, mas Sim. Cria um mecanismo assim, ó. Eu aprendo a ser um empregado. Uhum. Eu aprendo a responder para alguém. E o ato de você empreender acaba sendo... Tem que ser um fator muito forte de disrupção para você sair desse estado. Sair dessa bolha, né? Sim. A bolha que a sociedade cria para você. Né? Antigamente, sim, se falava muito disso, né? Você estuda, cresce, estuda, se forma, faz faculdade, faz pós, e vai crescendo nisso. As melhores profissões eram advogado, doutores, né? Essas eram as melhores profissões. E hoje,
Se você não acredita, eu sou prova viva, viu? Unha às vezes dá mais dinheiro do que ser um advogado ou um médico e trabalha menos, tá? Você está inserida num meio que cresceu É. muito nos últimos anos. A área da beleza, eu falo, tem duas áreas, Henrique, que eu acho que é muito difícil quebrar. Quebrar, assim. Tipo, se der qualquer coisa no mercado financeiro, no Brasil, no mundo, são duas áreas que eu acredito que não acaba. Que é a área da beleza, seja ela feminina ou masculina, e a área da comida, a área da alimentação. O brasileiro ou qualquer outro ser humano não fica sem. Talvez ele diminua, mas ele não fica sem. Você não vai deixar de cortar o seu cabelo por muito tempo. Você pode segurar, em vez de cortar 2 vezes no mês, cortar uma. Mas você não vai deixar de cortar. A mulher, ela também não vai deixar de fazer a unha. Ela pode deixar de fazer o alongamento, mas a unha tradicional, ela não vai deixar de fazer. Então, são duas áreas que não quebra. Não quebra. É. Olha só que interessante, né? Em 2011 eu me formei. Minha primeira faculdade foi em administração. E o meu TCC foi, né, justamente um salão de beleza para homens. Olha só. Em 2011. Nossa. Hoje é muito comum, cada Não, esquina hoje você cada tem, esquina tem né? barbearia. Mas em 2011 a gente fez um TCC e aqui em Curitiba tinha 2 barbearias só, que eram os pioneiros. que eram os pioneiros. E então o que você fala é muito verdade. E é o ramo que cresce. E você vê, de 2011 para Cresce. hoje, 2024, olha o salto que deu. Muito. E hoje as barbearias estão investindo muito, né? Mesa de snooker, cervejas, chopes, aonde mesmo meu filho vai cortar cabelo, o cara vende chopp. Ele vende chopp, ele já montou uma loja, esses dias ele tava vendendo fone, ele agregou o negócio ali dele, entendeu? E tá tudo certo, ele tá visionário. A pessoa tá correndo, tá com o dia corrido, às vezes ela precisa de um carregador. O cara já tem ali para vender o carregador pro cliente dele. Mas vamos lá, então. A Ana entrou como menor aprendiz, Shopping Estação, né, trabalhando lá, depois foi para Vivo, trabalhou um tempo lá, depois saiu, foi como supervisora financeira, ficou um tempo, foi mandada embora. Isso. Passou um momento psicologicamente forte. Sim, crucial. E o que te levou a empreender? Como é que foi esse processo de decidir, né? O empreender. Você gostava de fazer as unhas. Sim. E como é que foi Fazia essa primeira... por hobby, né? É. E o empreender, ele veio através de uma amiga. Foi ela que me deu a luz, assim, olha, tipo... Ana, em vez de enriquecer os outros, por que não enriquece você? Você ama trabalhar com isso? Trabalha com isso. Pô, você me deu a luz. Ah, vou ver. Legal. Fui conversar com o marido, né? Óbvio. Não, tá doida? Não ia, não dá dinheiro. Não dá dinheiro, não. Sai dessa. Mesmo contra, eu fui. Fiz meu primeiro curso em 2017 ainda. Fiz meu primeiro curso de alongamento daí, porque até então mas eu fui só no tradicional. E o tradicional, ele dá dinheiro, Henrique, dá dinheiro, mas ele não vai enriquecer ninguém. Para ele enriquecer, você vai ser escravo do seu trabalho. E não é essa a intenção. Pelo menos não a minha. Se outras pessoas têm, eu não tenho nada contra. Respeito super. Mas não era minha. Eu sempre carreguei aquela frase e ela é muito verdadeira. Ganha dinheiro quem trabalha menos. Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Você já ouviu essa frase? Eu tenho meus pontos. Eu tenho meus pontos. Eu já vi que você gravou um vídeo sobre isso. Pontos, né? Eu concordo em partes. Em partes. Não, é. Eu acho que quem trabalha muito sim, vai ganhar dinheiro. Quem trabalha de uma forma honesta vai sim ganhar dinheiro. Não, isso com certeza. Porque o que eu penso, ele foge um pouco, né? Quando eu vejo, às vezes, as pessoas escrevendo esse tipo de frase, ou até mesmo falando esse tipo de frase, com um sentido de que é para encurtar o caminho. Não. Aí é o ponto que eu me coloco contrário. É a interpretação de texto. A interpretação, exatamente. A interpretação de texto. Quando eu cito, por exemplo, isso, o que eu quero dizer? É você fornecer um serviço em menos tempo com mais valor. Aí a gente entra onde eu sempre falo para minhas alunas. Não venda preço, venda valor. A partir do momento que você vende valor, você transforma a sua vida. E o trabalhar menos, que a gente fala, é ter mais tempo, né? Hoje até a gente brincou aqui, eu e meu marido, porque ele falou assim, só atender uma cliente de 1 hora hoje, deu sim, ganhei 180. E agora tô aqui sentado e tô fazendo um pouquinho mais de dinheiro enquanto o ateliê tá lá funcionando.
Entendeu? Então é sobre Com isso. certeza. É isso. A minha hora hoje custou R$ 180. Uma pessoa que faz uma manicure tradicional, uma hora dela hoje custa em torno de R$ 40, R$ 50. Consegue ver a diferença? Com Então, certeza. tipo assim, eu digo nesse sentido, entendeu? Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro, porque não tá tendo tempo de pensar, ser visionário em outras formas de ganhar mais dinheiro. É aquela pessoa que talvez tenha um pouco da mente fechada, sabe, Henrique? Uhum. Tipo assim, quando a gente fala, o curso custa R$ 1.000. Que caro! Porque ela já vê como um gasto. Mas não é um gasto, é um É um investimento. investimento. Com certeza. E esse investimento vai te levar a criar valor. Conhecimento nunca vai ser demais. Exatamente. Independente da área, né? Então, Exatamente. por isso, assim, eu me posiciono nessa forma, porque eu acho que o teu exemplo é perfeito. Quanto tempo você trabalha com unha? Eu entrei em 2017, né? 2024, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 para 8 anos. 7 para 8 anos. Hoje você tem algo muito bem focado, determinado, Sim. muito bem estruturado e rodando. Mas até chegar hoje, eu tenho certeza. Não, tive que ralar muito. Muito. Então, E não foi essa fácil. construção de base talvez é o ponto que eu Você bate. que eu bato. Que assim, não é simplesmente. Sabe, Não. vou largar tudo. É uma entendeu? construção. É uma construção. É uma exatamente. construção. Vamos usar de exemplo bem fácil, uma casa. Primeiro você tem que construir, não tem? E você vai ter que trabalhar muito para construir ela. Depois que você construiu ela, o que vai acontecer? Você vai usufruir. Mas você vai mobiliar. Você vai mobiliar, mas você vai usufruir. Vai usufruir Só que daí você já não vai trabalhar tanto. Porque já tá na parte boa. Você já construiu, você já tá dentro dela. Se chover canivete, se der um sol de matar um lá fora, você tá protegido, sua casa tá construída. Você já trabalhou o suficiente para ter a sua proteção. Para ter o seu alicerce ali. Uhum. Entendeu? Então, é isso que eu falo. É sobre isso. Não é caminhos fáceis. Não existe caminhos fáceis. Eu sempre falo. Tudo que vem fácil, vai fácil. Né? Se fosse tão bom assim, os ladrão estariam milionário, né? Eles não precisavam mais roubar. Roubavam uma vez só e tava ótimo. Mas não, eles roubam, gastam demais e depois tem que roubar de novo. Né? Eu falo que se eles usassem a inteligência que eles têm para trabalho, para criar uma coisa legal, eles estavam feitos na vida, né? Mas tudo bem. Então, é nessa visão que eu cito, entendeu? Essa parte de quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro, porque não tem tempo de pensar no seu negócio, não tem tempo de pensar em estratégias para que aquilo mude, aquele cenário mude. Não tem tempo de pensar que um curso vai mudar a vida dela. Vai mudar um pouco da mentalidade dela. Óbvio, ela também tem que querer. Não adianta a gente vir falar tudo. É tudo lindo falando. Fazendo é diferente. E talvez foi o que te trouxe um diferencial, porque quando você Total. começou o teu curso, você tinha assim uma questão de você só tem plano A, tem que dar certo. Exatamente, é o que eu sempre falo. Quando eu iniciei meu curso, e aí a gente entra nessa parte. Eu não tinha dinheiro. O dinheiro que eu tinha, eu quitei a escola do meu filho, e o que eu estava recebendo, eu dava para o meu marido guardar, porque a gente tinha que ter uma estabilidade ali para manter a nossa casa, mesmo ele tendo o dinheiro dele, entrando o dinheiro dele, que graças a Deus ele é muito bem empregado, mas a gente tinha que ter para manter a estabilidade da vida que a gente tinha, no patamar da vida que a gente tinha chegado. Então, eu não tinha aquele dinheiro. E quando eu fui lá e me inscrevi para fazer o curso, não foi barato, já naquela época já não foi barato. Já foi mais de R$ 1.000. E eu fiz no cartão de crédito. E ele falou, eu não vou ajudar. Eu não posso, eu não consigo. Não porque ele não queria, porque não dava. Agora, o cenário ele mantinha a casa. Não tinha mais o meu. Então, eu fui lá fazer aquele curso, eu parcelei no meu cartão, você veja, eu não tinha emprego, eu não tinha de onde tirar aquele dinheiro. Entendeu? Que hoje a gente escuta muita desculpa disso, entendeu? Eu não faço porque eu não tenho. Filho, se você quer, você faz. Tá? Eu sou dessa seguinte posição. Não existe isso. Não tenho. O não ter é questão de opinião. Então, eu fui lá, fiz o curso e parcelei. No máximo que deu sem juros, eu parcelei. E falei, agora eu tenho que fazer acontecer. Eu tenho que fazer dar certo. Eu lembro que eu peguei na época 10 modelos a R$ 50. Que eu fazendo elas, eu já pagava a parcela da primeira parcela do cartão, de produto e do curso.
E eu fiz essas 10 clientes ali, né? Que eu postei até no Facebook na época, não tinha muito Instagram, né? Acho que nem tinha Instagram ainda em Não tinha, 2017. né? Acho que não. Era o Facebook, postei no Facebook, que era bem alto. Fiz as 10 clientes a R$50. Ali eu já consegui pagar o cartão, já consegui fazer os negócios e seguir. E fui fazendo, assim, fui começando meu atendimento. E esse atendimento se iniciou lá no Garden do meu apartamento, porque até então eu não tinha dinheiro ainda para alugar nada. Você imagina, você não tinha dinheiro nem para pagar o curso, quem dirá para alugar alguma coisa. Então vai onde tem. O lugar que eu tinha era o Garden. Como não é um salão, atende um de cada vez, não tinha problema, como se fosse uma visita na minha casa. Ninguém podia falar nada, e só via mulher, então tá tudo certo. E Aí isso já em São José dos Pinhais. em São José dos Pinhais já. Saiu de Curitiba, foi pra São José Isso. e aí abriu lá no meu Garden. Garden. E daí... Como é que pode? Eu falo assim, como é que as pessoas daí... A gente começa tão pequeno, eu também comecei. Os meus iPhones eu vendia na cozinha. Na cozinha. É bem isso. Nossa, Você faz onde tem lugar, Henrique. você faz do jeito que... Do jeito que dá. Ó, melhor feito do que bem feito e não feito. É. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Se você ficar sonhando, o seu sonho Essa é nunca vai verdade. se realizar. Você tem que parar e pegar e mão à obra para realizar o seu sonho, senão ele não vai ser realizado. Então, nesse cenário ali, eu atendo essas 10 clientes e beleza. E daí vem minha preocupação, tá? Paguei a primeira parcela e a próxima. Agora eu já fiz os 10. E como tava tudo novo, tudo iniciando no mercado, eu nem sabia que ia ter que voltar para manutenção. Aquela unha ia vir para manutenção. De repente, essa unha volta para manutenção. Essas clientes me ligam falando, Ana, preciso marcar a manutenção da minha unha. E eu, manutenção? Como assim? Manutenção? Mandei mensagem pra menina que me deu o curso. Daí ela falou, é o próximo módulo que a gente vai fazer da manutenção, não sei o que, deu. E quanto eu cobro? Pode cobrar R$80. Uau, 80. Nossa, eu cobrei 50 na primeira, deu R$500, agora eu vou cobrar R$800. Nossa, já paguei mais cartão. E ali foi o ciclo, Henrique, 6 meses. Comecei a dar o meu melhor. Eu atendia como se fosse como se fosse eu. Hoje, a gente vai falar sobre isso. Hoje eu mudei esse meu pensamento. Mas naquela época eu pensava assim, eu vou atender meu cliente como eu gostaria de ser atendida. Mesmo que fosse lá na minha casa, na mesa, porque era uma mesa, não tinha mesinha de manicure. Era o jeito que dava. Eu lembro até hoje que chegou no final do ano, a minha cabine, porque era uma cabine da China, né? Não era hoje a que eu tenho, que é original, que é cara. Era da China, era o que dava para aquele momento. E em dezembro, essa cabine para de funcionar. E tem uma cliente minha que vai assistir esse podcast e ela vai rir, porque ela vai lembrar disso. Eu fazia assim, ó. Da cabine pra ela funcionar. Eu falava, tem que funcionar em dezembro, eu não tenho outro dinheiro pra comprar agora. Você tem que funcionar. E eu batia na cabine, a cabine voltava a funcionar. E passou o dezembro inteiro. Funcionou, meu filho. O motor era um motorzinho que vende hoje na Shopee por vintão. Era o dinheiro que eu tinha. Não tinha dinheiro pra comprar o motor que eu tenho hoje. Eu comecei com um motor de R$20 que trepidava. E eu achava que era o máximo aquilo. Porque eu não conhecia o melhor até então. Eu conhecia só aquele. Era o que eu tinha condições de ter. E eu sou grata a tudo aquilo e eu tenho até hoje. Tenho guardado até hoje. Ambos. Tanto o motor, se meu marido não desmontou, tá lá guardado, porque ele desmonta tudo. E a cabine, eu tenho guardada, que é relíquia. Eu falo, isso aqui fez parte do meu início. E com 6 meses, um pouco menos de 6 meses, eu me vejo num cenário de ter que alugar uma sala para abrir o meu espaço. Porque estava me tendo procura de pessoas pelo meu trabalho que eu não conhecia. Quer dizer, quando você começou o teu negócio, em 6 meses, você já teve a necessidade de me mudar. De ter espaço. Isso. E nesses 6 meses, eu já tinha pago todo o meu curso lá, que eu não tinha dinheiro no início. E eu já tinha juntado dinheiro. Para mim investir mais. Então, eu não gastava. Eu só reinvestia, sabe? Então, nesse período, eu comecei a andar atrás de sala. Preciso de uma sala. E nada. Todas as salas muito caras. E eu não podia achar uma sala cara para poder alugar. Claro, porque tinha que ser eu não compatível com o que eu podia naquele momento. E eu vou num salão fazer o meu cabelo, né? Fazer um corte no meu cabelo e tudo. E chegando nesse salão, conversando com a dona do salão e tal, daí eu falei que eu fazia unha, né? Daí ela, que legal,
não sei o quê, não sei o quê, papo vai, papo vem. Eu falei pra ela assim, eu precisava de uma sala pra alugar, você não conhece ninguém que tem uma sala pra alugar? E daí, nisso, é, ela fala pra mim, eu tenho uma sala aqui pra alugar. Se você tiver interesse, eu posso te mostrar. Aí eu peguei e falei bem assim, então, combinado. Vamos lá ver depois que você terminar meu cabelo, a gente vai lá ver. Aí pegamos e fomos lá ver essa sala, né? Daí ela me mostrou essa sala tinha 4 metros quadrados, Nossa. bem pequenininho. 4 metros 4 quadrados. metros quadrados. Aham. Cabia. Bom, poucas coisas também. Poucas coisas, aham. Aí eu peguei, eu tava olhando o celular porque minha funcionária mandou uma mensagem. Aí eu peguei e falei assim pra ela, quanto o aluguel? Daí ela falou assim pra mim, eu posso fazer pra você R$ 400 com internet, água, luz. Uau, essa é a sala. Um meio lugar. E foi. Encurtando o processo, iniciei ali naquela sala, fui atender ali. Montei todo o ateliêzinho ali, simplesinho, mas do jeitinho que eu queria. Fui para São Paulo, busquei produto, né? Passei o Natal na casa da minha tia que mora em São Paulo, já aproveitei, fui na 25, fiz aquela compra e comecei a atender naquela sala. 8 meses, Henrique. Foram 8 meses que Deus falou para ela assim, pede para ela sair, pede a sala, porque ela não pode mais ficar aqui. No primeiro momento eu fiquei brava. Falei, nossa, a mulher vem me pedir a sala, agora que eu arrumei tudo, né, e tal. Tava atendendo horrores, trabalhando já bastante, graças a Deus. E detalhe, quando eu alugo essa sala, que isso é muito importante, eu sempre falo, é bom frisar isso. Eu falo assim pra Deus, Henrique, eu só preciso da mensalidade da escola do meu filho e do dinheiro pra pagar esse aluguel. Eu não preciso de mais nada. Eu tendo isso, tá ótimo. Tá ótimo. E você vê, 8 meses. 8 meses, eu pagando o aluguel, pagando a escola do meu filho, guardando dinheiro, e Deus... Bagunça a tua vida. Bagunça. Uhum. Vamos sair da zona de conforto? Tá muito confortável? Você já passou por essa fase. Agora Vamos pro próximo nível. Pro próximo nível. Incrível. E aí vem uma sala maior. A gente tem que alugar uma sala, uma outra sala, que na verdade a gente não queria maior, né? A gente só queria uma outra sala compatível ao aluguel. Nossa. E vamos andar atrás de sala. E fomos ver uma sala, e essa sala era R$ 800 aluguel, era o dobro. Né? Mas já era mais na área mais central, ali de São José, ali na Joaquim Nabuco e tudo. Mas era embaixo, mais pra baixo, assim, tipo, já perto do portal, essa sala. E a gente vai lá ver e eu não gostei da sala. E um dos meus requisitos é que essa sala fosse no sobreloja. Porque como eu sou mulher, trabalho sozinha, eu tinha medo. E eu não tinha dinheiro pra investir em segurança. E como eu atendava até tarde, então vamos ver um lugar que seja sobreloja e a porta fica fechada, fica mais, né, tranquilo. Não gostei dessa sala, aviso o meu marido, né, que a gente não tinha gostado. Na verdade, a gente estava junto nesse dia que a gente foi ver essa sala. E que eu não gostei da sala dele. Ele falou assim, então vamos devolver a chave e vamos continuar procurando. Ela não pode te expulsar da sala enquanto você não arrumar outra, né? Eu falei, não, certeza, ela não vai fazer isso. Então, devolvemos a chave na imobiliária e vindo embora, meu marido avista a sala, onde hoje é o ateliê. E ele falou, olha, veja lá. Eu falei, vou ver. Aí entro no Google Maps, dou aquele zoom para pegar a placa da imobiliária, mando mensagem, marco de ver essa sala. E vou ver essa sala no outro dia. Vai eu e meu marido, na hora do almoço. Fomos lá ver essa sala. Cheguei lá, nossa, sala bem top, grande. Falei assim, caraca, que ia ficar massa o ateliê, né? Sobreloja. Daí já mais no centro, perto do Terminal Central, perto do Condor ali, tudo, né? Na Joaquim Nabuco, quem é dali sabe, conhece. É no centro já, né? E dá acesso a tudo. Avenida das Torres, Avenida das Américas, pro Boqueirão. Liga tudo. Aeroporto, centro de São José, tudo. Quando eu vou te fazer as entregas, né, eu conheço lá. E de fato, é uma localização incrível. Uhum. É uma localização incrível. Ali, ponto alto de São José é muito forte. Muito forte, exatamente. Então a gente olha aquela sala, eu me apaixonei pela sala, óbvio. A sala só tinha porta de ferro, não tinha porta de vidro. E pergunto o aluguel, 1.200. Pancada. Nossa. Não dá pro meu bolso. Pergunto pra mulher, se eu ficar com a sala, você põe porta de vidro?
Podemos colocar assim. Eu vejo com o dono, se ele autorizar, a gente coloca assim. Eu falei, então você vê pra ele isso pra mim. E também quero te falar uma coisa. Eu vou ser bem sincera pra você, falei pra mulher da imobiliária. Eu não tenho 1.200 pra pagar de aluguel. Essa não é a minha condição. O que eu posso te pagar é R$ 700. E eu tenho que ser sincera pra você. Porque senão eu venho aqui, você me aluga, eu fico um mês e não vou aguentar pagar. Eu tô iniciando e tal, expliquei toda a situação pra ela, por que eu tava saindo do lugar e tal. E então, já que você vai falar da porta, já fala com ele se ele aceita, porque eu só posso pagar 700. Aí saímos de lá, ela falou que ia ver e me dava o retorno no final do dia. Saímos de lá, eu e meu marido entramos no carro, e ele falou assim, você é louca. Você tá doido, é quase metade do aluguel. O cara não vai aceitar isso. Não vai aceitar. Jamais. Um lugar estratégico, bom tal, não vai aceitar isso. Homem de pouca fé. Nesse momento ele era homem de pouca fé. Minha fé era tão grande que eu olhei pra ele e falei bem isso, Henrique. Eu falei bem assim, se essa sala for propósito de Deus, eles vão aceitar. E fui embora. Voltei a trabalhar. Deu 5 horas, nada daquela mulher me deu retorno. Eu desesperada. E eu tava atendendo uma mulher que era a primeira vez dela no ateliê. E ela tava indo pra colocar unha porque ela ia casar em dezembro daquele ano, né? Que já tava acabando, que era de 2017. E ela ia casar em Cancún. Que tal? Né? E eu tava. E você pensa, era o primeiro atendimento da mulher, eu não conhecia a mulher. Entendeu? Não conhecia a mulher. E daí eu peguei e falei assim pra ela, contei a história, né? Pra ela entender o porquê que eu estava aflita. Né? Tipo, toda hora olhando no celular. E peguei e falei assim. Daí ela falou, né? Não, vai dar tudo certo e tal. Se você quiser, manda mensagem pra mulher. Não tem problema você parar e mandar. Eu falei, sério? Ela, certo. Eu peguei e mandei perguntando, né? Eu falei, eu queria saber da sala, né? Se você conversou com o dono. Aí a mulher me responde. Ele aceitou a sua proposta. Ele vai pôr a porta. E ele aceitou. Os 700. Os 700 de aluguel. Aí eu vou te mandar a lista de documentos. Na hora, Henrique, eu dobrei meu joelho e eu agradeci a Deus. E eu chorei, e a minha cliente, que era a primeira vez, chorou também junto. Porque é coisa de Deus. É coisa de Deus. Eu falo, quando é de Deus, não tem dificuldade, não tem sofrimento. É leve, flui, dá certo. Você não precisa ficar forçando. E foi assim. Fomos lá, fiz o contrato. Fiz tudo, aluguei a sala, colocaram a porta de vidro. E tô lá até hoje. Quanto tempo já nesse local? Desde 2018. Eu inaugurei em novembro lá e tô lá até hoje. Tô firme e forte até hoje. Que é um baita de um local. É um baita de um local. Agora, Ana, eu queria que você contasse pra nós um pouquinho. A gente tava até falando nos bastidores ali, por isso eu vou fazer essa pergunta, né? Mas você... hoje as redes sociais são importantes para nós, para mim, para você. Hoje você para todo mundo. Hoje trabalhar na rede social é muito importante. E você teve uma rede social muito forte e você abriu mão dessa rede social. Sim. Explica um pouquinho aí desse processo que eu acho que é importante. Tem 2 pontos de vista aí muito importantes. E um deles foi bem importante para mim, inclusive, né? Sim. Pensa, iniciei em 2017, que a gente estava falando, Facebook, não tinha Instagram. Quando o Instagram meio veio, eu entrei no Instagram. Então, tipo, ali era minha ferramenta de trabalho também, onde eu divulgava e tudo. Mas era de forma mais leve. Mas ele foi crescendo, ele foi crescendo, ele foi crescendo. E eu cheguei a 14 mil seguidores naquela rede. É muito seguidor. É muito seguidor. Você pensa. Hoje, na verdade, eu vejo gente falando assim pra mim, eu só tenho 500 seguidores. Você já imaginou pôr 500 pessoas em uma sala? É muita gente. É muita gente. Já é bastante 500 seguidores. É muito seguidor, na verdade. Se a gente parar pra pensar, são muitas pessoas. Agora você imagina 14 mil pessoas. É muito, é um auditório praticamente. E só que com o crescimento veio a crise de ansiedade, veio os ataques, de às vezes eu estar fazendo unha, e todo mundo sabe, quem me acompanha, quem é minha cliente, quem me conhece sabe, as suas unhas sempre vai estar lindas, as minhas, hoje tá bonita porque eu fiz, mas as minhas sempre vai estar
detonada. Não dá tempo. Ela só é tão bonita quando eu vou para um evento. Uhum. Esses dias a gente foi no aniversário de 15 anos, eu tava com uma mão pintada e uma mão sem pintar. Eu não tive tempo de fazer minha unha pra ir no aniversário de 15 anos. Você consegue entender? Uhum. Tipo assim, a minha prioridade é atender o meu cliente. Então, assim também funciona. Até hoje isso funciona. Eu sei que a gente tem que se cuidar, a gente tem que fazer tudo, né? Mas é conforme dá, conforme a banda toca, né? E como é uma coisa superficial, pintar a minha unha, até porque eu lido com produto, então não vai durar aquela pintura. Então, não é como uma cliente que senta ali, só faz a unha e vai para casa. As pessoas veem eu fazer a unha, eu abri uma live para ajudar outras pessoas e as pessoas falam assim, nossa, olha a unha dela, se ela é manicure, imagina você fazer unha com uma manicure dessa. Oi? Eu não tô com a minha unha feita, não significa que eu não sou uma boa manicure. Você não saber administrar a sua casa não significa que você é um mau administrador. Você foi treinado para amor. Abre ali, só abre e pede pra ele esperar um pouquinho aqui. Você foi treinado para voltou? Você foi treinado para fazer para o outro. Você fez uma faculdade de administração para administrar outro, né? Outro empreendimento, não o seu empreendimento. Até então. Depois, com o tempo, você vai aprendendo quando você abre o seu negócio a administrar o seu negócio. Então, isso não faz de você menor. E assim foi. Assim foi comigo. Então, esses ataques começaram a vir. E isso começou a me ferir, me danificar. Tipo, como te danificar? Dentro. Porque como a gente estava conversando da outra vez, eu sempre digo, atrás de um CNPJ existe um CPF. Existe uma pessoa. E a gente tem que pensar nisso. Isso aqui não é terra sem lei. E não é porque eu tenho uma rede social que eu posso entrar aqui e te xingar o fulano, xingar o ciclano. Ou julgar as pessoas sem ao menos conhecer. E nem se conhecer, eu acredito que você não possa fazer isso. Nem Deus, a gente não sabe se vai julgar a gente. Então, quem é a gente para julgar alguém? E que esse CNPJ não seja maior do que um CPF. Exatamente. Porque o teu estado de espírito, o teu estado emocional é mais importante do que você sustentar uma marca. Exatamente. Até porque se o seu CPF não tiver bom, Henrique, a sua CNPJ também não vai estar. E por isso você decidiu... E daí isso começou a me atacar e eu sumi das redes. Eu não quis mais. Eu me privei. E eu confesso pra você que até agora ainda eu me sinto meio receosa de voltar. Tem dia que eu gravo assim que sobe um monte de pontinho. Tem dia que eu desapareço. E tá tudo bem hoje isso. Hoje eu já entendi que isso tá tudo bem e acredito que todo mundo deveria fazer isso. Você não é refém da rede social. Você tem que ser o dono da sua vida. Você tem que ser o dono do seu CPF. Você tem que comandar o seu CPF. Se hoje deu vontade de aparecer no Stories e gravar, vai lá, aparece e grava o seu melhor Stories. Mostra coisa boa, seja luz para outras pessoas. Não leva dificuldade para as outras pessoas. O mundo já tá cheio de problema, já tá cheio de coisa ruim. A gente não precisa postar mais coisa ruim. Ninguém precisa saber. Se as pessoas que estão ali gostam de você, elas vão ficar felizes com as tuas conquistas. Elas não vão ficar ali esperando você postar que deu alguma coisa errada. Então, hoje, eu me permito viver a minha vida. O meu CPF. Hoje vive com uma rede social diferente daquela. Sim. Aí, nisso, Aquela veio isso. Abandonou. Veio isso, um propósito de Deus na minha vida, onde em oração, por tudo aquilo que eu estava passando, tendo crise de ansiedade, momentos, né, difíceis. Até porque eu já estava vindo de uma bariátrica, né, então uma ex-gordinha, onde as pessoas olham e te julgam, né, onde você já não se sente bem, muitas vezes. Então, tudo foi juntando, foi virando uma bola. E aquilo me causou crises de ansiedade e eu estava vendo que eu estava prestes a entrar numa depressão. E em conversa com Deus, em pedido para Deus, para me ajudar, em um dos cultos que eu e meu esposo estávamos na igreja, que a gente vai na Vida Plena, né, em São José, o pastor era de fora do Brasil, estava pregando naquele dia e ele fala sobre isso. Em palavras bíblicas, né, em passagens, mas que a fé é algo não palpável, não visto. A fé, ela é vivida. Então, quando Deus pede para você fazer alguma coisa, você tem que ter fé e ir. Não questionar. Porque se você tem fé, não
não tem por que você questionar. Você simplesmente obedece o que o pai manda, né? Porque todos nós temos um pai, que é Deus. Além do pai, né, biológico. No meu caso, eu nem o pai biológico não tenho, porque eu não conheço, né? Então, o meu único pai é Deus. Meu Deus. E te deu o direcionamento para Me deu o seguir. direcionamento. E daí, cheguei naquele culto, eu derramei lágrimas, porque foi totalmente voltado para mim. Tá com medo de largar por quê? O que que tem ali que tá te prendendo? Tá te fazendo tão mal, você tá presa. Larga. Chego em casa, excluo a rede. Nossa. Abro a nova e excluo com 14 mil seguidores. Já pensou? Sem dar tchau, sem dar adeus. Tipo, Já pensou uma coisa dessa? e foram 30 dias brigando, porque eu não podia abrir ele, que você sabe, se você abre, você reativa. Então foram 30 dias brigando, eu não podia abrir ele. Eu tive que deletar total e começar do zero. Do zero. Hoje tô com um pouco mais de 1.000 seguidores. Pra você ver como todo aquele povo que tava lá... Foi recente isso? Tem acho que o quê? 6 meses? 6 meses que você excluiu a rede social. Isso. Uns 6 meses, um pouco menos, talvez. Mas pra você ver, de 14 mil, eu tenho 1.000 e pouco aqui. E isso afetou teus negócios? Não, porque hoje, graças a Deus, eu tenho uma clientela formada, eu tenho minha carteira fechada, eu não tenho mais agenda para atendimento. Hoje eu não pego mais cliente nova, graças a Deus. Hoje eu já tenho funcionária para fazer isso, treino ela para fazer isso, para pegar as clientes novas, captar as clientes novas. Porque a minha agenda hoje já é fechada de cliente, é muito difícil abrir. É só se alguém sair de quem tá ali, que já acompanha comigo há algumas 7 anos, desde quando eu iniciei, que até essa que eu te falei da cabine, ela tava lá agora no ateliê, que a minha cliente, a minha funcionária mandou mensagem aqui, tava terminando ela tava lá fazendo a unha. Com a minha funcionária, que hoje ela tá grávida e ela tá fazendo unha normal. E ela tava lá no ateliê, e ela é minha cliente desde o meu início, do garden da minha casa. Entende? Então, tipo assim, as minhas clientes me acompanham até hoje. E é sobre isso. Essa é a visão que eu falo de a gente trabalhar menos e ganhar mais, você veja. Eu não precisei mudar de clientela para isso acontecer. Eu precisei fazer a mentalidade da minha clientela me acompanhar. Conforme eu fui fazendo cursos, o meu último curso aí, né, voltando ali numa trajetóriazinha bem rápida, o primeiro foi 1.000. O último que eu fiz agora, que foi em novembro, foi 15 mil. O último curso. 15 mil reais. Qual que tá sendo essa importância de você se aperfeiçoar? Porque hoje, na verdade, você não faz só unha, não só tem o ateliê, mas você também é instrutora. Sim, sim. E como é que você tá lidando com isso também de você estar sempre se capacitando, porque o mercado evolui, Sim. transformando isso e também ensinando as pessoas, né, e gerando negócio com isso. Sim. Quando eu mudo de sala, vou para uma sala maior, consequentemente, o meu serviço tem que aumentar o valor e eu tenho que trabalhar um pouco mais, porque os gastos ali, o teto de gasto mensal pontual, eles agora aumentaram. O fixo que a gente fala, né? Então, eles aumentaram. Então, eu tenho que também fazer isso, mudar esse cenário, mudar. Então, lógico, no primeiro momento eu construí minha casa. Eu tive que trabalhar, ralar. Eu trabalhava até 3 da manhã para conseguir. Aí vem aquela questão assim, quem trabalha muito, você tem que trabalhar muito. Exato, para construir a casa. Você tem que se esforçar. Mas, enfim, desculpa, né, trazer esse... né? Sim, no início a gente tem que trabalhar muito, tá construindo sua casa, para depois você poder entrar dentro dela com conforto. Então, quando eu construí a minha sala e deixar ela do jeito que eu queria, eu tive que ralar muito, sim. Mas hoje eu tenho o benefício disso, hoje eu trabalho pouco. Entre aspas, claro, né? Trabalho pouco, mas uso mais a cabeça, né? Padeço menos com o corpo, mais com a mente. Então... entro para esse mundo, entro numa empresa mexicana, né, que é a Organic, que eu sou muito grata, inclusive encerrei meu ciclo lá semana passada, foram 6 anos junto com eles, como educadora da marca, e me fez crescer muito, me ajudou muito, né, mas chega um momento que a gente quer voar mais, então foi o momento que eu precisava dessa liberdade, até porque desde, bem dizer, do meu início eu já estava na marca. Eu já tinha conseguido consolidar a minha entrada na marca, né? E o ano passado, esse curso de 15 mil é quando eu entro para outra marca
que é a Stalix, que é a de manicure russa, que a gente chama hoje de manicure perfeita por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e a empresa é ucraniana, então não fazia mais sentido carregar, né, a nomenclatura, mas ela ainda é muito conhecida no Brasil. Entro para ser educadora da Stalix, que é uma marca ucraniana, né, de ferramentas, que é da tesoura, da espátula, das brocas. E isso vai me consolidando como educadora. Então agora eu mudo meu cenário de manicure, né, de nail designer, para uma educadora, para alguém que vai formar outras pessoas. E vai usar a tua história, tudo aquilo que você tudo que eu galgou, passei, tudo que você passou, tudo que eu para passei. fortalecer, inspirar pessoas. Exatamente. Para que as pessoas consigam realizar seus sonhos, consigam realizar o sonho de ter o iPhone, né? Hoje, graças a Deus, eu sempre estou atualizada, você é prova disso. Né? Agora não sei se eu vou mudar para 16, ainda tô 16 pensando. lança semana que vem. Ainda tô pensando, tô no 15, acabei de trocar esse ano, não sei se vou trocar esse ano pro 16 ainda. Realizei o sonho de ter o meu carro de luxo, que foi um carro que quase me tirou o casamento, né, lá atrás. Mas o que aconteceu com esse casamento? Esse carro foi assim, né? A gente fica olhando as pessoas que realizam as coisas e fica imaginando que tudo é fácil na vida das pessoas, mas não é, né? Não. E só que você só vê o lado bom, porque a pessoa só posta o lado fácil. E eu cheguei pro meu marido e falei assim, é isso que vai mudar a minha vida. É um carro. Na hora que eu postar que eu tenho um carrão, nossa, todo mundo vai fechar curso comigo, porque eu conquistei o carrão. E fiz ele e a gente lá ver uma Tracker. E a gente foi ver essa Tracker, e a parcela da Tracker saiu uma fortuna, né? E eu falei, vamos comprar? Meu marido, não, tá louca? Nem é bom. Imagina, olha o preço dessa parcela, você tá maluca? Não. E daí nisso a gente entrou numa desavença. Entre discussões e discussões, chegou um momento que eu falei pra ele, já que você não acredita nos meus sonhos, vamos se separar, não tem por que a gente se manter casado. Nossa. Tudo por causa de um carro. Tudo por causa de um carro, de rede social, que mostra coisas que não é verdade. Entra tudo nisso, Henrique, tudo nisso. Hoje a gente olha a rede social, a gente acha que a vida é uma maravilha e não é uma maravilha. Eu passo por problema, você passa por problema, todo mundo passa por problema. A diferença é que assim, eu quero mostrar o meu problema? Nem sempre eu quero vir aqui e mostrar o meu problema. Muitas vezes eu vou estar aqui, ó, acabando de enxugar uma lágrima, para vir aqui sorrindo. Oi, tudo bem, pessoal? Bom dia. E sorrir. E ninguém vai saber que eu acabei de enxugar a lágrima. Então, ninguém sabe disso. Algumas alunas sabem porque passaram perto do quando aconteceu, e eu até falei sobre isso que aconteceu na minha vida, que foi um divisor de águas até para fortalecer meu casamento. Né? E meu marido falou assim, eu não vou discutir com você não, eu vou embora, você pensa no que você me falou, porque se um carro vale mais que o nosso casamento, daí alguma coisa está errada. É uma inversão de valores e isso é Exatamente. muito comum. Mas isso foi plantado pela internet, tá? Isso é plantado pela internet. Assim como muitas outras coisas. Enfim, eu repensei sobre aquilo, pedi perdão e falei que eu não queria mais carro. Tirei isso da minha mente. Meu marido passa por uma cirurgia um pouco tempo depois disso, questão acho que nem de um ano. Ele passa por uma cirurgia e eu voltando do hospital, eu paro no semáforo e daí para uma Compass do meu lado. E a Compass sempre foi meu sonho. E você veja, eu tava indo ver uma Tracker aquela vez. Já nesse cenário, para uma Compass do meu lado preta, eu tiro uma foto daquela Compass e guardo pra mim e falo pra Deus, um dia eu vou ter uma dessa. E sigo pra minha casa, vou fazer as coisas que eu tinha pra fazer e tal. Um mês depois, Henrique, cravados, um mês depois, meu marido estava se recuperando da cirurgia ainda, ele me manda um link que era de um carro. E era uma Compass. Era uma Compass. E ele fala, abre, eu não vou abrir, eu não quero, porque a gente vai chegar lá, você vai ver, não vai querer comprar, e a gente vai falar que a gente não tem condições para aquilo, e papo vai, papo vem. Resumindo, fomos ver a Compass no mesmo dia. Eu falei para ele, se você quer, então a gente vai hoje ver a Compass. Que eu sou assim, eu sou imediatista. Demais. Ansiosa, quase nada. Fomos ver a Compass. Chegamos lá, se apaixonamos pela Compass, os dois. Nossos olhos brilhou. Naquele momento, Deus falou, é esse o carro. E foi um mês. Um mês foi o tempo de negociação para resolver tudo isso. E a gente pega a Compass. Olha só. E hoje eu tenho a Compass sem parcela, graças a Deus. Deus honrando os desejos do teu coração, no momento certo. E tudo que ele me prometeu. No tempo certo. E com o carro certo. Porque se tá lá atrás, talvez eu tivesse pego a Tracker, eu já teria perdido ela pro banco.
Ou tivesse deixado de viver muita coisa para pagar a parcela da Tracker. E daí, nesse cenário de tudo isso que acontece e tal, voltando ali para onde me fez realizar todos esses sonhos, e na pandemia eu alugo mais uma sala. Lá no prédio onde eu tinha a primeira Aí sala. você expande. Eu expando. E aí vem o meu centro Nossa. técnico, onde eu abro minha sala de cursos com capacidade para até 9 alunos. Hoje tem capacidade para 6, porque a gente pôs 6 meses, mas dá para expandir para até 9. Nesse momento está com 6 cadeiras. Eu expando essa sala e monto a sala de atendimento. Então, hoje eu tenho a sala de atendimento e tenho a sala de curso. Hoje eu faço parte de 2 grandes marcas, que eu continuo ainda, né? Que é a Stalix, como parceria, educadora oficial e parceira. E a Code, que chegou no Brasil recentemente, que também é ucraniano, que é de esmaltação em gel. Então, hoje eu tenho parceria e sou educadora dessas 2 marcas, né? E agora estamos aí com futuros projetos que vão vir. E se você quer descobrir esses futuros projetos, já segue a Ana. Isso. Não deixa de seguir, porque a gente precisa chegar a bastante seguidor agora que a gente aprendeu a lidar com a rede. Com a rede, né? Já deixa teu arroba aqui. Ana Jacente, com TI, tá? Ana Jacente. Esse é o meu Instagram. Ana, já estamos aqui com quase 1h15 de conversa. Uau! Nossa, superamos legal. o primeiro. Superamos o primeiro. Isso que eu falei que a gente ia resumir esse, né? Mas foi muito legal, acho que conversar com você, né, se inspirar na tua história, entender que essa evolução de você sair como menor aprendiz, né, de você largar o CLT, de também ali, junto com o teu esposo, né, encontrarem o equilíbrio certo de sim, não, mas você teve coragem, garra, determinação e foi. Sim. E você construiu um império de 8 anos. Sim. Então, parabéns por todas essas conquistas. Obrigada, obrigado por compartilhar aqui com a gente também toda essa história de inspiração. Obrigada, eu estarei sempre torcendo por você, sempre Amém. curtindo todas as tuas conquistas. Quero muito, muito, porque quanto mais rica você fica, mais você vai comprar. Eu vou comprar. Você não pode falar muito, ó. Já evoluímos. Era um iPhone, já passou para 2 iPhones, já passou para MacBook. E tá indo, e vai indo. E assim, Henrique, se eu posso deixar uma mensagem, e eu acredito que vá fazer efeito. Se fizer para uma pessoa, já valeu a pena. Acredita nos seus sonhos. Acredita no poder que você tem da sua mente. Pensa positivo. Não coloque empecilhos. Vá, faça. Ninguém vai fazer por você. Só você pode fazer por você. Os seus sonhos são seus, não são de mais ninguém. E se Deus te permitiu sonhar, Ele vai te permitir realizar. Visualize os seus sonhos. Se você sonha ter um carro, assim como eu sonhei lá atrás, vai lá, tira foto daquele carro, coloca na tua frente e sempre olha para ele, até o momento que você conseguir conquistar ele. Se teu sonho é o iPhone, pede pro Henrique mandar foto do iPhone pra você. Ou entra na página dele que tem várias. Se você não tá seguindo, né? Piada do iPhone, já segue. E pega aquela foto, imprime e idealiza que você vai realizar esse sonho. Deus, se Ele te deu no coração esse sonho, ele pode ser realizado. Acredita, tenha fé. A fé move montanhas. E é isso. Te agradeço pela oportunidade, te agradeço pelo bate-papo sensacional. Nossa. Espero que todos gostem aí da minha trajetória. A gente tentou resumir, né, o máximo aqui para vocês, porque a gente não tem muito tempo. Se a gente pudesse, ficaria batendo tempo. Nossa. Mas o moço aqui, ele é cheio dos clientes, gente. Já tem gente esperando para comprar. Graças a Deus. Amém, né? É o que se fala, é fruto do trabalho. Fruto do trabalho, viu, gente? Nada vem fácil, nada vem fácil. Mas é isso. Obrigada, Henrique. Foi um grande prazer estar aqui. E agora, sucesso. Sucesso pra nós. Deus nos abençoe. Amém. Valeu, galera. Valeu, galera. Tchau. Um super beijo.